Bom, pessoal, então boa noite. Eu já comecei a gravação aqui. Vamos dar continuidade na nossa disciplina aí de farmacognosia, né? Eu deixei para vocês no AVA desde segunda-feira um slide sobre flavonoides, que é o que a gente vai discutir hoje. E temos também um slide que está como questões, algumas questões aqui sobre farmacopeia, tá? De fixação, de discussão, na verdade, sobre a farmacopeia brasileira e os ensaios que estão presentes na farmacopeia. Vocês viram os dois slides? Conseguiram encontrar o material? Tudo tranquilo? Beleza. Outra perguntinha. Já viram que eu deixei atividade avaliativa para vocês? A nossa avaliação é no dia 23 de setembro. Então, eu deixei a atividade ontem, postei ontem, né? Foi aberta aí a partir de hoje para entrega. E vocês têm que entregar exclusivamente pelo AVA, né? Não mande por e-mail, tá? Para que fique tudo num lugar só, né? Num ambiente só, fica mais fácil da gente encontrar. E no e-mail fica complicado, porque são várias turmas. E aí, 4 disciplinas, por exemplo, que eu leciono. Imaginem todos os alunos mandando, depois eu tenho que separar qual é de qual turma. Alguns vão para o spam. Então, no final, acaba dando um trabalho maior e corre o risco de alguns até ficarem perdidos pelo grande volume, né? Vou discutir com vocês uma pergunta aqui da Ana Flávia, se eu vou discutir as atividades de fixação, sim. Ana, você está falando das atividades avaliativas que eu deixei para vocês entregarem até o dia 23, que é a data da prova, ou você está falando desses slides que eu deixei aí com atividades sobre a farmacopeia? Você está se referindo a qual dos dois? Dos slides de hoje, sim. Vou falar assim, até porque é sobre a farmacopeia brasileira e sobre os ensaios que nós faremos ainda na aula prática, tá? Mas eu já vou explicar para vocês do que se trata, até porque a farmacognosia, ela trabalha muito com planta e o controle de qualidade de plantas medicinais, de medicamentos fitoterápicos, ele é feito de acordo com ensaios da farmacopeia brasileira. Eu vou discutir hoje, tá? O slide hoje. As atividades avaliativas eu vou deixar vocês analisarem, procurarem algumas dúvidas lá para a gente discutir nas próximas aulas, antes de preferência, né, da nossa prova. Até porque vocês têm no mesmo dia. A prova é dia 23, é o mesmo dia do limite de entrega, de envio de vocês. Beleza? Joia? Então, olha só. Eu vou disponibilizar para vocês aqui os slides. Vou começar falando de flavonoides e depois a gente vai nas atividades, tá? Nas questões. Tá disponível para todo mundo? Todo mundo vendo os slides aí? Compartilhou? Não? Não, pessoal? Os slides estão aí para vocês? Sim. Sim? Beleza, então. Ó, eu vou começar com flavonoides, tá? Que é conteúdo aí, um grupo de substâncias presentes em plantas, muito importantes. E depois, quando a gente encerrar, né, são 2 aulas na sequência, a gente tem aula até 9h30, a gente discute as nossas questões sobre a farmacopeia que eu deixei para vocês aí, tá joia? Então vamos lá. Lembre que eu deixei um link para vocês nas primeiras aulas sobre a farmacopeia. O primeiro slide fala sobre farmacopeia.
né? Vocês já viram que é um livro, um conjunto de monografias de plantas, de substâncias, e também onde são encontrados os ensaios de controle de qualidade, de identificação de matéria-prima, okay? Muito importante aí para o estudo da farmacognosia, beleza? Então vamos lá. Flavonoides, essa estrutura química que é a estrutura de um flavonoide. Os flavonoides são muito conhecidos, pessoal, porque eles são responsáveis pela coloração de vegetais. Por exemplo, vou pegar um fruto aí que tem 3 cores diferentes. Por exemplo, pimentão. Tem verde, tem amarelo e tem vermelho. São cores características de flavonoides diferentes. Então, essas cores mais fortes aí da natureza, dos legumes, das frutas principalmente, né? Eles são provenientes, característicos das moléculas de flavonoides que são presentes. Obviamente, eles não são responsáveis somente pela cor. Claro que são utilizados como corantes naturais, mas também nós temos uma utilização terapêutica, como a gente vai ver, tá? Varia aí do branco até o púrpura. São encontrados em vegetais, frutas, legumes, grãos, nozes, está disperso aí no reino vegetal em ampla escala. Presente aí no vinho tinto, em chocolates, né? Então, amplamente difundido, tá? Tolerante a alta temperatura, esses corantes, vamos dizer assim, esses flavonoides, essas substâncias, não se degradam facilmente com aumento de temperatura, tá? Mais de 8.000 flavonoides já foram identificados em diversos tipos de plantas diferentes, ok? Com variação de tipo, de cor, de quantidade, de qualidade. Descobertos em 1930 por um bioquímico húngaro e, porventura, ele fez a extração da citrina, da casca do limão siciliano, esse limão aqui que vocês devem conhecer, ok? Né? É um limão um pouco diferente, é um limão do Mediterrâneo, né? E ele tem uma coloração um pouco mais amarelada do que normalmente a gente tem aí dos limões, que são mais verdes, né? Mas são flavonoides também que são presentes ali na casca. E essa substância, depois de extraída, ela mostrou capacidade de regular a permeabilidade capilar. Então, pode ser usado aí como princípio ativo e adjuvante aí em ação terapêutica, né? Associada a outros medicamentos. Ok? Aqui uma estrutura clássica do flavonoide, o grupo padrão dos flavonoides. E é interessante vocês observarem, vocês estão no 4º período, vocês fizeram química orgânica, né? Que o que caracteriza a cor é o salto dos elétrons dentro desses anéis benzênicos que a gente tem. Nós temos 1, 2, 3 anéis benzênicos e uma aqui que não é benzeno, né? Mas nós temos aqui um ciclo e 3 anéis benzênicos. A rotação dos elétrons aqui, dentro desses anéis principalmente, é o que caracteriza a cor. Ok? Importante classe de polifenol, claro que são polifenóis. Ó, aqui eu tenho 3 fenóis. Ó. Isso é um fenol, que é uma hidroxila num anel benzênico, outro fenol que é hidroxila no anel benzênico e outro fenol que é hidroxila no anel benzênico. São polifenóis produzidos aí como metabólitos secundários de vegetais. Pode ser aromáticos, né? Ter grupos aromáticos aí no núcleo, com substituintes hidroxilados. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 hidroxilas, aqui eu tenho 2, nesse aqui eu tenho 3. É característico, né? Esse é o grupo padrão, ó. São 15 átomos, normalmente, de carbonos, arranjados em 3 anéis. Primeiro, segundo e terceiro. E aqui nos radicais, R1, R2, R3 e R4, eu posso ter outros grupos que vão diferenciar os flavonoides. Como vocês viram ali, são mais de 8.000 moléculas diferentes de flavonoides descobertas. E temos, claro, cores diferentes, aromas diferentes e utilizações tanto terapêuticas quanto gastronômicas também, né? Diferentes. Exemplos para vocês. Chalcona, flavona. Vocês conhecem a isoflavona da soja? Utilizada em reposição hormonal, né? Feminina, esse está aqui. Flavonol, flavononol, flavona, antocianina, antocianidina, presente aí na casca de alguns vegetais, né? Esse é o esqueleto básico de flavonoides. Observem que todos têm molécula parecida,
porque são todos a mesma classe, que é a classe dos flavonoides. Isso é o que caracteriza a classe dos flavonoides. Principais aí, flavonas, flavanonas, isoflavonas, antocianidinas e flavanol. Ok? Só conhecimento de vocês aí, né? Vocês não têm que decorar essa molécula, né? Identificar isso aí, não há necessidade de identificação. É só para vocês observarem que as moléculas são bem parecidas. São distintas, são diferentes entre si, mas os grupos são comuns, né? Tem grupamentos comuns a todas elas. Os flavonoides de origem natural apresentam-se frequentemente oxigenados e em grande número encontram-se conjugados a açúcares, chamados também de heterosídeos. O metabólito sem o açúcar recebe o nome de genina. Então, eu tenho a genina, que com o açúcar eu chamo de heterosídeo. Então, ó, na casca de laranjas, limões, aqui o romã, cacau, né? Vocês viram que o chocolate tem ainda flavonoides, uva. Eu dei exemplo do pimentão e diversas frutas, né? As frutas em geral existem grandes concentrações de flavonoides aí, umas mais que outras, né? As geninas são fracamente solúveis em água e os heterosídeos são solúveis em água, ok? Polaridade delas aí, para fins de extração, né? Se eu quero extrair uma substância polar, eu uso solvente polar. Se eu quero extrair a substância apolar, eu tenho que usar um solvente, obviamente, apolar, né? Igual, né? Frutos, uvas, cerejas, maçã, groselha, frutas cítricas, entre legumes aí também, hortaliças como pimenta, tomate, espinafre, cebola, né? Eu falei de coloração, mas vocês viram que pode ser branco, né? Na cebola pode ser branco ou pode ser roxo. A característica da cebola roxa, né, que é aquela coloração característica dela, é por causa da presença de um flavonoide, o brócolis, dentre outros. Então, assim, tá bem disperso, né? Temos aqui exemplos para vocês, né? Não há necessidade da gente falar de todos, mas, por exemplo, flavonas. Nós temos a apigenina na casca de maçã, temos a campferol no brócolis, temos a luteolina na pele de frutas, a rutina nas uvas, a quercetina no alho, no oliva. Nós temos as flavanonas, por exemplo, em frutas cítricas, peles de frutas cítricas. Temos a catequina no vinho tinto e alguns chás aí como chá preto. Cianidina, temos a delfinidina em uvas, peonidina em morangos, ok? E frutos com pigmentos escuros aí, a gente costuma ter muitas espécies, muitos exemplos de antocianinas, ok? Propriedades físico-químicas. Então, olha só, numa cromatografia eu tenho uma dispersão de bandas diferentes. Não sei se nós fizemos alguma aula com cromatografia em química geral. Fizemos. Cromatografia em química geral ou não? Não, né? Cromatografia em papel? Acho que fizemos sim, fizemos. Se não fizemos, nós faremos ainda em controle de qualidade. Não sei se vocês fizerem química orgânica, mas nós faremos cromatografia e vocês verão essa subdivisão em bandas. Estão vendo aqui? Um pingo, uma gota da substância aqui, de amostra da casca de uma fruta, por exemplo, do extrato, né? Vocês vão ver ela com um solvente específico ou uma mistura de solventes específicos, chamada de eluente. Ele carrear a substância através de um papel e distribuir bandas diferentes, assim, que permitem identificação e separação também. Cada um desses traços, bandas com cores diferentes, é uma substância diferente presente. Ok? Aqui eu dei exemplo das uvas, né? Temos uvas vermelhas, roxas, rosas, verdes, pretas, né? São flavonoides, são metabólitos secundários aí, que vão dar a coloração específica dos vinhos. Okay? Nos vinhos tem outras substâncias também, como taninos, mas a coloração ela é característica da presença de flavonoides. Beleza? Então, nós vimos aqui o grupo comum ao fenol, comum a todas as substâncias flavonoides. Estrutura geral, 2 anéis aromáticos. Anel B, como vocês estão vendo aqui, de 1 a 3 hidroxilas. Hidroxila no anel A, 2, né?
Toma aqui. E um heterosídeo no anel C, como vocês viram aqui, que é o heteroátomo. Aqui, no caso, o oxigênio. Dentre um anel carbônico, ciclo, com 1, 2, 3, 4, 5, né? Com oxigênio. Então, olha só. Flavonas, flavanas, flavanonas, flavonóis, isoflavonóis e antocianinas. Olha só. Flavonas, presente principalmente em frutos, principalmente cítricos e cereais, conferindo coloração amarela. E cereais como milho, como soja. Pertence ao grupo, aqui, né, o nome parecido da tangerina, né, que é tangeritina, presente na casca das tangerinas. Flavanas, frutos e folhas, confere cor aí, como por exemplo a catequina. Flavanonas, estão também em frutas cítricas com coloração amarelado pálida. Flavonóis, isoflavonoides e as antocianinas, que têm as colorações mais bonitas, de roxo, azul, violeta, né? Gosto pessoal, né? Eu acho as antocianinas muito bonitas pela coloração característica. Durante muito tempo, se buscou um corante azul natural, corante alimentício. E a gente sabe que você tem, por exemplo, a violeta é uma flor que tem corante azul, tem corante roxo, violeta, mas que não são comestíveis, são tóxicos. Então, durante muito tempo, buscou-se um corante azul que fosse natural. Hoje nós temos descoberto aí. E o mais utilizado é de uma planta chamada clitória. É uma flor azul, é um tipo de feijão. Alguém conhece? Conhece ou não? No Brasil a gente chama de feijão borboleta. Quem conhece? Ninguém? Ninguém conhece feijão borboleta, não? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Já que nós estamos online, faço questão de mostrar para vocês. Não é muito comum de se encontrar na nossa região, aqui em Minas não é muito comum. Mas ele tem uma flor, não o feijão em si, né, o grão, né, o cereal, mas ele tem uma cor, a leguminosa ali, uma flor azul. Vou mostrar para vocês. Vocês vão ver como é interessante. Deixa eu... Acho que dá para... Eu acho que dá para gente... eu compartilhar. Dá sim. Tá compartilhado, pessoal? Estão vendo a flor? Sim ou não? Sim. Então, olha aqui para vocês verem. Essa flor, ela varia. Feijão borboleta, cunhã. Vocês já conheciam ou não? Não? Eu não. Tá um feijão, estão vendo aqui, ó. Um feijão normal, né? Não é muito diferente, não. Mas a flor, ela é utilizada para extração de um corante, olha só. Roxo e azulado. Estão vendo aqui um arroz colorido? Com corante natural azul do feijão borboleta? Sim? No Brasil, a gente chama essa planta, olha só que corante azul bonito, natural. Ela é muito utilizada aí no meio alimentício, olha só. Fica muito bonito, né? No Brasil, a gente chama de feijão borboleta e de clitória. Eu acho que você que dispensa explicações, né? Por que ela é chamada de clitória, né? Mas é uma flor muito bonita e a coloração muito característica e de difícil acesso na natureza a um corante azul que não seja tóxico. A grande maioria deles são tóxicos, né? E aí impedem a utilização na farmácia, como corante e no gênero alimentício aí também, né? Na tecnologia de alimentos. Voltamos aos nossos slides, todo mundo vendo aí? Joia? Então vamos lá.
Aqui a antocianina, uma estrutura padrão, comum aí, né? A gente identificar como pigmento, coloração de pétalas de flores, como a gente viu ali na flor do feijão borboleta, agentes polinizadores, cor vermelha de vinho, frutas doces aí, né? Como frutas como ameixa e frutas que a gente chama de frutas vermelhas, né? Tem uma classe aí que a gente chama de frutas vermelhas, casca de jabuticaba, né? Que é uma fruta arroxeada, principalmente a parte interna ali, cerejas. Aqui uma antocianina, esse não é o feijão borboleta, viu, pessoal? Apesar de ser azul. E não é uma flor, apesar de ser uma antocianina, ser um flavonoide, não é um comestível. Beleza? Aqui frutas ricas em antocianinas, chamadas aí de frutas vermelhas, né? Nós temos aqui a jabuticaba, cerejas, framboesas, uvas. Aqui o grupo padrão dos flavonoides, como a gente viu. Né? Uma estrutura bem característica. E vamos ter aí os heterosídeos, como a gente viu, que são solúveis em água, e as agliconas, que são as geninas, que são pouco solúveis em água. Aspecto físico-químico fundamental para a extração. Rutina, prunina, observem, para que eu pus isso aqui, hesperidina? Para vocês observarem a semelhança molecular. Ok? Então, existe uma grande diferença de coloração, de sabor, de utilização farmacológica, mas existe uma pequena alteração molecular. Então, pequenas alterações moleculares, características do metabolismo secundário dessas plantas, vão gerar substâncias com colorações distintas e com utilizações também no ramo aí da indústria alimentícia, indústria farmacêutica. Funções nas plantas. Bom, qual o objetivo da planta produzir um metabólito secundário que forneça cor, como a gente viu aí? Primeiro, aqui nós temos, olha, amora, blueberry, ameixa, berinjela, morango, o repolho roxo, né? Aquela característica comum dele ali, aquela cor característica dele ali, cereja, né? Proteção dos vegetais contra raios ultravioletas, insetos, fungos, vírus e bactérias. Então, primeiramente na planta, é o metabólito secundário com função de proteção. Beleza? Vai proteger a planta de tanto pragas quanto de radiação ultravioleta. Ok? Atrai animais, principalmente pela cor, né? Então, a gente sabe que um fruto está maduro pela coloração do fruto, né? Então, principalmente mamíferos, né? Que enxergam cores, né? Com mais distinção. Vão procurar as frutas maduras, né? Primatas, então macacos, próprios seres humanos, né? Vão buscar as frutas que são maduras, né? Antioxidante, isso é uma característica fundamental, principalmente no ramo farmacológico, porque na farmácia nós aproveitamos muito as propriedades antioxidantes dos flavonoides, ok? Muito comum em dietas, detoxificantes, nós temos aí alguma planta, alguma presença de flavonoides, ok? A gente chama de sucos de detox. Detox para detoxificação, né? E utilizado aí como antioxidante também. Controle da ação de hormônios, crescimento e desenvolvimento e agentes alelopáticos de plantas, tá? Relacionados aí à proteção e relacionados aí à reprodução, né? A polinização aí, por exemplo, né? Bom, pessoal, existem
imensas diferenças entre os hábitos alimentares aí no mundo, né? Vamos falar em seres humanos. A cultura alimentar é uma coisa muito difundida. A história da alimentação, o acesso a alimentos é uma coisa muito distinta entre os países, né? Então, nós vemos aí que cada país tem hábito de consumo de flavonoides. Então, por exemplo, só o exemplo que eu coloquei para vocês aí, nós temos uma variedade de chás, aqui eu coloquei para vocês no Japão, por exemplo, onde tem presença de antocianinas, de flavonoides. Temos no Mediterrâneo, na Itália, na Grécia, por exemplo, ali, na França mesmo, o consumo de vinhos. E temos aí, por exemplo, um exemplo clássico que eu pus aqui nos Estados Unidos, né, nos países ocidentais, por exemplo, cebola. Só para exemplificar. Mas nós temos muitas frutas. Temos as frutas que são características aqui da região do Ocidente, temos as frutas características do Oriente, né? Nós temos lá no Oriente mangostim, mangostão. Aqui nós temos as frutas, temos aí as características da nossa região, como caju. Então, cada região, vamos falar geograficamente definida, nós temos as plantas que são nativas, e essas plantas nativas, elas têm flavonoides. O que eu quero dizer com isso? Que em termos nutricionais, existe já uma presença dos flavonoides na alimentação humana desde eras antigas, né? É histórico, na alimentação, na história da alimentação, a presença de flavonoides na alimentação humana. Okay? Estima-se a ingestão diária aí no valor de médio, obviamente, de 23 miligramas por dia de flavonoides por pessoa. Ok? Obviamente, alguns mais do que outros, né? Então, observe que um consumo de massa, por exemplo, vai ter um teor de flavonoide menor, né? Quem come muito carboidrato, pão, massa, arroz, macarrão, vai ter um consumo de flavonoide muito menor de quem tem uma dieta baseada em frutas, em legumes, em vegetais, né? Isso é claro, né? Nos últimos anos, o interesse por esses pigmentos, são pigmentos, mas não são usados somente como pigmentos, não são usados somente como corantes, na farmácia e na indústria alimentícia, como nós vimos, se intensificou porque foi descoberto a sua capacidade antioxidante. Então, se ele é antioxidante, ele tem características anticarcinogênica, antimicrobiana, antialérgica, anti-inflamatória, além da antioxidante por si específica, né? Então, eles são muito utilizados hoje aí, ok? Uso terapêutico. Vamos lá. Alergias. Estudos demonstraram aí que os flavonoides inibem a liberação de histamina e o aumento da permeabilidade capilar, que é induzido nos processos alérgicos. Isso já foi descoberto lá por aquele pesquisador, como nós vimos aqui, aquele húngaro, que retirou ali um flavonoide da casca do limão siciliano, né? Ele já viu essa ação sobre a permeabilidade capilar. Então, inibe a anafilaxia, inibe os processos alérgicos e o choque alérgico anafilático, né? Anti-inflamatório, porque eles atuam na inibição da lipoxigenase, que converte o ácido araquidônico lá da via do ácido araquidônico, né? A cascata de inflamação que vem da via do ácido araquidônico, vão produzir aí leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, todos são provenientes aí da cascata do ácido araquidônico, da via do ácido araquidônico, uma via bioquímica importante, né? São os mediadores da inflamação, da alergia, né? Dos processos alérgicos aí como um todo. Outras enzimas são relacionadas também aqui, né? Mas a alergia e a inflamação estão diretamente relacionadas, justamente porque vem da via do ácido araquidônico. Atua na estabilização do colágeno, principal proteína do músculo e tecido conectivo. Qual a ação sobre o câncer? Atividade antioxidante, como nós vimos aí, a oxidação do DNA é um dos fatores que predispõe ao desenvolvimento de câncer, né, de células neoplásicas. Então, qualquer substância que tenha característica antioxidante vai ser uma substância com potencial efeito de prevenir o desenvolvimento de câncer e de células
né, tumorais. Aqui tem um exemplo de caqui, da nossa alimentação também, tem muito flavonoide, né? Tomate também tem, da família, né? Ok? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tudo em ordem? Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui. Antimicrobianos, até justamente por essa característica que eles têm aí de reatividade, eles acabam tendo função de proteger as plantas contra ataque de micro-organismos. Então existe uma proteção, uma função de proteção nas plantas que se estende aí, né, no caso de ação antimicrobiana contra vírus, fungos, bactérias. E isso pode ser encapsulado ou transformado em medicamento ou em fitoterápico para que funcione no nosso organismo da mesma maneira. Ok? Beleza? Aqui eu tenho a propriedade antioxidante, por exemplo, a apigenina, luteolin. Pessoal, muito do que... Eu tenho aqui uma figura de uma taça de vinho, né? Mas muito do que se fala sobre os efeitos do vinho não estão diretamente relacionados à presença dos flavonoides, mas sim dos taninos, como resveratrol, que a gente vai ver mais adiante, tá? É uma outra classe de substâncias, né, diferentes e que tem efeitos aí sobre saúde cardiovascular, principalmente, mas como eu estou dizendo, não é especificamente o que nós iremos estudar nessa unidade de flavonoide, tá? São substâncias bastante diferentes. São classes diferentes de substâncias, tá? Mas aí, nós temos uso preventivo e terapêutico na hepatite alcoólica e outros problemas hepáticos. Observem vocês que é mais comum uma pessoa desenvolver problemas hepáticos fazendo uso de bebidas alcoólicas destiladas, como uísque, cachaça e a própria cerveja, do que propriamente dito o vinho, que é uma bebida de consumo milenar, né? Até, vamos dizer, até uma bebida cultural, vamos dizer assim, mas que tem muitas propriedades que são farmacológicas. Então, nós temos uma grande utilização terapêutica do vinho, vamos dizer assim, principalmente nas dietas aí chamadas de dieta do Mediterrâneo, baseada em vinho, azeite de oliva, peixe, frutos do mar, né? Nós vamos estudar aí mais para frente isso também. Tá? Nós temos um adendo da disciplina, uma parte complementar que a gente vai falar também de vinho, de azeite e de perfumes nos óleos essenciais. É uma disciplina bastante interessante, né? Fico torcendo para a gente voltar para as aulas práticas logo, que as práticas são bem interessantes. Não tem degustação não, viu, pessoal? Só análise fitoquímica. Saúde cardiovascular, principalmente a prevenção aí de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Controla os níveis de triglicérides e de colesterol circulante no sangue. Testes in vitro mostraram uma eficiência na prevenção de catarata e da prevenção do acidente vascular cerebral. Okay? Obviamente, se você for analisar, que ele tem um efeito sobre a saúde cardiovascular, diminui o colesterol, diminui a agregação plaquetária, diminui as placas de ateroma, a formação de placa de ateroma, obviamente vai prevenir mesmo o acidente vascular cerebral, né? É muito difícil de entender a relação. Beleza? Agora, na gravidez, no último trimestre da gravidez, a alimentação rica em flavonoide pode prejudicar o funcionamento do coração do feto.
Isso é um estudo mais recente, então é muito importante o acompanhamento nutricional de gestantes, né? Principalmente nesse quesito aqui, porque a ação anti-inflamatória inibe a produção de prostaglandina, que está relacionada à formação do ducto no coração, né? Coração-pulmão ali do feto. Então, pessoal, existe uma grande área de estudo muito importante, muito interessante, muito complexa, que é a interação droga-alimento. Vou falar com vocês nesse momento sobre isso aqui, porque nós temos definido nos medicamentos muitas interações medicamentosas, que é a relação entre o efeito de uma droga e o efeito de outra. A interação química entre duas drogas, dois fármacos, causando aí o que a gente chama de interação medicamentosa. Mas nós temos também o que a gente chama de interação droga-alimento, que é muito amplo, muito vasto e muito individual. É muito complexo se estudar a interação droga-alimento. Eu estou dando até esse exemplo para vocês. Há uns dias atrás, eu não sei se eu tenho vocês aqui, alguns de vocês no Instagram, Facebook, né? Não sei. Mas eu estava em casa, num dia do jogo do Galo, fazendo uns drinks. E eu gosto dos drinks coloridos também, né? Com bastante antocianinas e com bastante cor, com bastante flavonoides. Eu estava fazendo umas bebidas com gin. E aí fiz uma azul, muito bonita, com curaçao blue, que é da casca de laranja. Tem antocianinas, né? Fiz um com fiz um amarelo com laranja mesmo, com limão siciliano. E fiz uma com uma fruta chamada toranja, ou grapefruit. Vocês conhecem essa fruta? É uma laranja vermelha chamada toranja. Conhecem ou não? Já viram? Isso aqui tem uma frota de uma toranja aqui, ó. Eu acho a fruta lindíssima. Principalmente pra gente ornamentar bebida. Aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Estão vendo a diferença de uma laranja para uma toranja? Estão vendo que ela é vermelha? Conhecem? Não? Se algum de vocês me tiver aí no Facebook, vocês deem uma olhada. Aí um colega meu, farmacêutico, formado comigo, lá em Ouro Preto, que ele é gerente do núcleo de assistência farmacêutica da regional aqui de Ponte Nova, que é a região que eu moro aqui, né? Aí ele colocou para mim assim, Hermínio, muito cuidado com a toranja. Ela tem diversas interações droga-alimento. Eu estava tomando com gin, né? Não estava tomando, né, medicamento, não me preocupava naquele momento. Mas realmente, eu fui fazer uma pesquisa depois, a toranja é uma fruta que tem uma infinidade. Eu nunca vi uma fruta com tanta interação com droga, com fármacos. Dá até uma pesquisa. Dá até um trabalho de TCC aí de interação droga-alimento. Muito interessante. Eu até vou pesquisar mais sobre o assunto depois, que eu achei muito amplo, né? E assim a gente tem outro. A gente sabe que tem o limão, tanto no aumento da absorção quanto na redução de efeitos de algumas drogas. E diversos, o leite. A gente sabe que existe uma interação com o leite, principalmente em moléculas grandes, onde o leite vai quelar, vai formar quelatos que são complexos e vão impedir a absorção de drogas, como antibióticos, antimicrobianos. Então, assim, a questão da interação droga-alimento é muito ampla e deve ser muito bem estudada. Nós temos um grande conhecimento sobre interação medicamentosa, mas a interação droga-alimento a gente ainda está estudando, vamos dizer assim. Nos preocupamos mais com a interação droga-droga do que com uma provável interação de uma droga com um alimento comum até que a gente toma às vezes, beleza? Aqui, então, voltando aqui, atividade antioxidante sobre a permeabilidade capilar, anti-inflamatória, antiviral, antitumoral e atividade hormonal, como no caso da isoflavona de soja, utilizada em reposição hormonal pós-menopausa, de mulheres na pós-menopausa, principalmente para diminuir os efeitos da menopausa, né, de fogachos e outros efeitos da menopausa, e principalmente a incidência de osteoporose, que é consequência
da ausência de deposição óssea pela menopausa, né? Comum em mulheres aí principalmente. Ok? Aqui a isoflavona, uma cadeia de isoflavona. Ok? Nós temos chamado de fitoestrógeno, ou seja, um hormônio, que é um estrógeno, um hormônio de uma planta, mas que é bem semelhante a um hormônio feminino, né? Que nós temos aí em déficit, né? Que são os estrógenos, né? Nós temos em déficit no período, né? No ciclo de vida que a gente, na mulher que a gente chama de menopausa. Então, nós podemos fazer a reposição com a isoflavona de soja, beleza? Vamos lá. Mecanismo de ação, liga seus receptores de estrógeno e acaba tendo a ação do estrógeno. Então, é uma reposição hormonal mesmo. E aí vai inibir, pessoal, todos os efeitos da menopausa, né? Indução aí de osteoporose e, né, outras questões aí relacionadas a cunho sexual, né, de libido, de lubrificação vaginal, que está tudo relacionado com a ausência de hormônios estrogênicos durante o ciclo de vida da menopausa, beleza? Climatério e menopausa. Pessoal, alguma dúvida com relação aos flavonoides ou não? Não? Ninguém tem? Nada, nada? Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto ou não? Tudo em ordem, pessoal? Nada por enquanto? Então, deixa eu tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Eu falei, né? Eu vou dar uma... Só para vocês verem. Estamos falando de antocianinas, flavonoides. Quero ver se eu acho o que eu falei com vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar um negócio diferente com vocês aqui. Vocês estão vendo? Todo mundo vê? Estão vendo aí? Sim. Isso é o que eu falei. Olha só o que eu falei com vocês. Isso é gastronomia, né? Mas não deixa de ser farmácia, só muda os ingredientes, né? Por exemplo, aqui é cassis. Não sei se vocês conhecem cassis. Curaçao Blue é feito de casca de laranja. Olha a coloração, né, específica, olha só, de flavonoides, da casca de frutas. Então, isso aqui é muito comum. O que eu falei com vocês, que eu queria mostrar, é isso aqui, ó. Estão vendo a coloração específica? Essa fruta é a fruta que a gente chama de toranja. E aqui onde eu falei com vocês que, olha só, cuidado com o suco de toranja. Tem uma série de interações medicamentosas e com algum tipo de alimento. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Às vezes a gente utiliza, né? Tem uma fruta, é muito utilizada, ó, outra aqui com amarelo, estão vendo as colorações? Essas colorações são específicas de antocianinas, são específicas de flavonoide. A presença dos flavonoides nessas plantas, nessas bebidas, é que vão proporcionar essa coloração aqui. Muito interessante, né? Mas, como eu disse, nós temos que analisar essa interação medicamentosa, interação droga-alimento, e como são substâncias muito reativas, nós precisamos de ter... Você quer a receita? Quer, Ana Flávia? Você viu ali que tem várias especiarias, né? Que estão presentes ali na produção farmacognóstica, né? Pessoal, alguma dúvida com relação aos flavonoides? Podemos passar para as questões da farmacopeia que eu passei para vocês? Ou vocês querem discutir alguma coisa até o momento? Nada? Beleza? Então, vou para o outro slide, tá?
Só o tempo de eu mudar de slide aqui. Beleza? Tudo em ordem? Está disponível para vocês? Sim, pessoal. Bom, a farmacopeia brasileira já está na 6ª edição. Não existe mais livro impresso, como vocês estão vendo aqui. Hoje nós temos a farmacopeia digital, disponibilizada no site da Anvisa, e isso permite que ela seja atualizada de uma maneira mais fácil. O livro impresso, a atualização dela é uma nova edição. Então, a farmacopeia vai sendo constantemente revisada e atualizada pela Anvisa, que é quem é responsável pela farmacopeia. Até porque ela traz os ensaios de controle de qualidade, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês entraram na farmacopeia que eu deixei para vocês? Lá no site, eu disponibilizei para vocês lá nas primeiras aulas um link que vocês têm desde a primeira farmacopeia, o site da Anvisa, né? Vocês têm aí diversas farmacopeias, inclusive a última edição, que é a 6ª. Joia? Então vamos lá. Bom, é uma questão do ENAD e que traz os conceitos fundamentais da farmacognosia, aquelas primeiras aulas, aquele primeiro slide que eu deixei para vocês da primeira aula, mas que também discute sobre os ensaios da farmacopeia. Vamos lá. Olha só. Questão do ENAD 2013, ENAD de farmácia, né? Questão 35. As sementes de guaraná, paulínia e cupana, são muito utilizadas para a produção de fitoterápicos e alimentos. A gente sabe disso, né? A indústria alimentícia de guaraná, o refrigerante guaraná e fitoterapia também. Tem guaraná em pó, guaraná em cápsula, né? Uma indústria de insumos recebeu para análise 2 lotes, A e B, do produto em pó, do guaraná em pó, né? Fornecido por produtores locais qualificados. A seguir, apresenta os resultados das análises de controle de qualidade realizadas pelo farmacêutico do controle de qualidade. Entenderam? Você é um farmacêutico de uma indústria, acabou de receber, da indústria farmacêutica, tá? Pessoal, o padrão de qualidade do mesmo produto para a indústria de medicamento e para a indústria de alimento é muito diferente. O padrão para a indústria, que a gente chama de grau farmacêutico, para a indústria farmacêutica, ele é controlado pela Anvisa. O padrão de qualidade para a indústria de alimentos, ele é controlado pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o padrão de qualidade para medicamento é muito mais alto do que padrão de qualidade para alimento. Um é medicamento fitoterápico, o outro é alimento, suplemento alimentar. Beleza? Guardem essa diferença. Nós vamos ver mais adiante que o mesmo produto reprovado para uso como medicamento, eu posso só mudar o rótulo e colocar como suplemento alimentar ou como alimento, que ele acaba sendo vendido em drogaria, em mercado com registro no mapa, né? Não estou falando que é ilegal, porque existe uma grande diversificação da legislação com relação a isso. Ou seja, aquele guaraná em pó vendido como suplemento alimentar lá no mercado, suplemento alimentar no mercado, você encontra em prateleira de qualquer supermercado aí, ele é controlado pelo MAPA. Agora, a cápsula de guaraná em pó vendida na farmácia de manipulação tem um controle de qualidade muito mais rigoroso, preparado e preconizado pela Anvisa. Você fala, mas tudo é para uso humano mesmo? Vai tomar do mesmo jeito? Sim. Por isso que a legislação brasileira ela é confusa, né? Mas isso não é só no Brasil, né? Nós temos isso em comum com diversos países. O mesmo produto, eu mudo o conceito. Não é mais medicamento, é suplemento alimentar. Eu não tenho tanto rigor. Ah, não, é medicamento? O termo medicamento já embute um rigor adicional, que é o rigor da Anvisa. Beleza?
Isso tem com mel, com própolis, com produtos aí, vocês acham aí ginseng, guaraná em pó, levedura de cerveja, que é o que vocês encontram normalmente aí. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Ah, tá sem, o som tá desativado. Pera aí, deixa eu ativar aqui, chama. Engraçado, né? Não deu som. Por que será? Ai, Cristiano, você tá com... Pode falar. Acho que deu. Tudo bem? Tudo bom? Como é que Boa vai? noite. Boa noite. Boa noite. O Guaraná em pó, ele é mais um energético, né, professor? Isso. Aí, como ele é utilizado com essa funcionalidade, ele é utilizado como um suplemento alimentar. Então, assim, ele não é um medicamento. Se você, aí essa que é a questão. Se você comprar em uma drogaria, ele pode vir com o registro da Anvisa ou com o registro do MAPA. Se ele vier com o registro da Anvisa, ele segue uma legislação, ele tem uma qualidade melhor, ele é mais puro e ele é registrado com um número na Anvisa. Se ele vier como suplemento alimentar, você vai ver que ele vai vir com registro no MAPA e o rigor é menor, ele não é tão puro. A farmácia de manipulação, ela tem que seguir a norma da Anvisa. Então, a matéria-prima que ela tem é mais pura, justamente por essa questão, pela legislação que ela tem que seguir. E aí, é medicamento ou é suplemento alimentar? Depende. Depende do que você quer. Às vezes, a sua matéria-prima não é de uma qualidade muito boa, e você acaba se dedicando a produzir como suplemento. Muitos desses produtos que a gente encontra em supermercado, guaraná em pó, levedura de cerveja, esses que eu falei com vocês aí, que mais que tem? Ginseng, a gente acha. Esses produtos, eles não possuem uma qualidade, um rigor de controle, né? Vamos dizer assim, no plantio, na colheita, no preparo, na estabilização, que permita que ele seja utilizado como medicamento. Aí, o que eles acabam fazendo? Utilizando como suplemento alimentar. Eu poderia usar esse guaraná com essa qualidade para colocar numa cápsula junto com cafeína, por exemplo? Não, não poderia. Ele não serve para isso. Posso utilizar para fazer alimento ou com o termo de suplemento alimentar. Entendeu? Essa é a grande diferença. Vocês vão ver que para fitoterápico, a legislação já é muito mais flexível. Ou seja, um produto que vem da natureza, que é uma planta, que tem contato com a mão do ser humano na colheita, às vezes, que é irrigado, que está exposto ao vento, a insetos. Ele não vai ter, por exemplo, uma qualidade microbiológica igual de uma substância química, né? É muito mais fácil você ter uma contaminação num pó de guaraná do que num ácido acetil salicílico pó comprado da indústria de maneira sintética. Então, permite-se mesmo, para fitoterápico, uma qualidade microbiológica, eu estou falando, presença de fungo e bactéria maior. Óbvio, né? Não vai ser uma coisa produzida em laboratório com solvente. É uma coisa que vem da natureza. Vai ter mais fungo e bactéria mesmo. Mas aí, se for para suplemento alimentar, aí permite muito mais ainda. A legislação brasileira é até rigorosa com relação a alimentos. Se você for na Índia, no Paquistão, na China, é muito pior. Muito pior com relação ao que eles permitem, né? Presença aí de quantidade de fungo, quantidade de bactéria, que são unidades formadoras de colônia de fungo por grama de produto, unidades formadoras de colônia de bactéria em 100 gramas, em gramas de produto, presença de contaminantes de inseto, então ali perninha de barata, formiga triturada, isso tudo é contabilizado no controle de qualidade. E se for medicamento, não pode ter tanto. E se for alimento, acaba passando uma quantidade grande. Ok? Então vamos lá para a nossa questão. O farmacêutico recebeu 2 lotes, A e B, e ele precisa de discutir qualidade dos dois.
Ele vai fazer a análise de controle de qualidade e vai definir. Então, vamos lá. Olha só, lote A, lote B e especificação. Pessoal, a farmacopeia, vocês devem ter olhado lá, se não, depois deem uma olhadinha antes de fazer essa questão. Vocês não precisam de me entregar essa questão, tá? A que vocês vão me entregar só a que está lá. Mas que é só para a gente discutir mesmo. Metilxantinas, calculadas em cafeína. Primeira pergunta, lembra que eu falei com vocês que toda planta utilizada como fitoterápico, com função terapêutica, ela tem um marcador? E o marcador nada mais é do que aquela substância que identifica a planta. Qual que é o marcador do café? Substância química que vai marcar o café? Cafeína. Qual a substância química marcadora do hortelã, que é a menta? É o mentol. Entenderam? Qual a do limão? É o limoneno. Só dando nomes semelhantes de substância com planta para vocês identificarem. Ou seja, o marcador é aquela substância que vai identificar a planta e que eu vou definir a qualidade dela pelo teor. Ou seja, alguns cafés têm mais cafeína do que outros. Isso é identificado como um controle de qualidade ali. Né? Eu não sei se eu quero ter mais cafeína ou menos cafeína, mas isso depende da utilização. Mas se for para a indústria farmacêutica, por exemplo, extrair a cafeína do café, ela vai querer o café que tem mais cafeína. Né? Quanto mais café, mais cafeína ela consegue extrair. É uma matéria-prima. Aqui, o marcador do Guaraná também é cafeína. Guaraná tem cafeína, chá preto tem cafeína, e café, obviamente, tem cafeína. Né? O lote A em 10 quilos, olha só. No lote A eu tinha 510 gramas de cafeína, isso é uma análise físico-química. No lote B eu tinha 450 gramas de cafeína. Qual dos dois tem mais? O lote A. O que a farmacopeia fala? Que em cada lote, em cada amostra, eu tenho que ter, no mínimo, 5% de cafeína. Quanto que dá 5% de 10 quilos? Hein, pessoal? 5% de 10 quilos dá 500 gramas. Primeira pergunta, o lote A cumpre com o requisito da farmacopeia? Eu tenho controle de qualidade dentro do que a farmacopeia preconiza ou não? Eu tenho no mínimo de 500 gramas aqui? Sim. E no segundo lote, eu tenho um mínimo de 500 gramas? Não. Essa cafeína, que está em pequena quantidade aqui, como marcador, demonstra que o lote B está fora do padrão. Esse lote provavelmente vai ser reprovado para uso. Vamos continuar. Dosagem de taninos, 450 gramas aqui, 350 gramas aqui. O que a farmacopeia diz? No mínimo 4%, que seriam 400 gramas. Novamente, o lote A cumpre com a quantidade de tanino e o lote B não cumpre. Novamente, a gente vai estar na cara que esse lote B provavelmente vai ser reprovado. Agora, aqui está falando no mínimo. Agora, quando é impureza, é no máximo, né? Por exemplo, material estranho. Qual material estranho? Terra, parte da planta que não deveria estar utilizada ali, areia, né? Pedaço de inseto, pode ser também. Você está triturando, né? Isso é um pó de guaraná, vai saber o que está ali, né? No máximo 3%. 3% dariam 300 gramas. Então, o primeiro cumpre. Eu não tenho 300 gramas de impureza. Aprovado. E o segundo? Está aprovado. Eu não tenho 300 gramas. Só que como ele já reprovou, pessoal, se eu tivesse 50 testes e ele reprovar em um, está reprovado o lote inteiro. Ah, mas eu aprovei 49 testes, só reprovei em um. Indiferente. Reprovou em um lote, um teste de controle de qualidade, o lote está todo reprovado. Beleza? Aí se eu for lá, isso que eu estou falando com vocês, a farmacopeia é para medicamento. Se eu for lá na indústria de alimento, isso aqui pode ser diferente. Às vezes essa matéria-prima serve para ser alimento, mas para medicamento não. Teor de cinza. O que é isso? Vocês vão ver na farmacopeia que o teor de cinza é definido assim. Eu uso a mufla, que é um produto que a gente tem, ou a estufa, dependendo do produto, da amostra, e deixo ele até virar cinza e peso. Ele vai perder a água, ele vai perder matéria orgânica, material volátil, e vai sobrar somente carvão, que é cinza. Então, ele pode ter no máximo 3% aqui, depois de incinerado, de sobrar de cinza. Esse sobrou 250 gramas.
Está aprovado. O máximo é 300, né? Que é 3%. E esse passou, deu 500 gramas. Ou seja, eu devo ter areia no meio disso, devo ter terra, porque isso não desaparece. Isso fica junto com o carvão. Tá na cara que o lote A é muito melhor em termos de qualidade do que o lote B. Isso aqui vocês já viram. O teor de cinza, o material estranho, dosagem de taninos e de metilxantinas demonstrou isso. Isso é análise físico-química. Análise microbiológica é bactéria aqui, ó. Poderia ter fungo também, mas o exercício apresentou só esse dado. Contagem de micro-organismos, bactérias aeróbicas totais. O máximo, isso aqui é o máximo, tá? É 10 a 4. Que seria 10 mil. Esse tem 1.800, esse tem 5 mil. Está aprovado. Outra coisa, a ausência em 10 gramas. Eu tenho 2 UFCs de salmonela por grama e 5 por grama. Não deveria ter. Salmonela é patogênico. Eu não posso ter bactéria patogênica num produto que vai ser usado para fabricar medicamento. Concorda? Então, isso aqui vai fazer com que todos os dois lotes acabam sendo reprovados. Olha só, o lote A cumpriu tudo, mas tem bactéria patogênica nele. O lote B cumpriu tudo, mas tem bactéria patogênica nele também. Então, vamos lá. A partir dos dados, assinale a opção correta. O lote B pode ter sido contaminado por material inorgânico, como areia ou terra? Pode. Tem alto teor de cinza. Pode sim. O material estranho detectado no lote A pode ser devido à presença de alcaloides? Não tem nada a ver alcaloide com a questão, né? Apesar de metilxantina ser, mas material estranho detectado é terra, areia, não é alcaloide, não é outra substância que também vai entrar na contagem ali. O lote A pode ser aprovado por estar de acordo com as especificações? Posso aprovar o lote A? Ele está muito, olha, qualidade bacana, físico-química, mas e a microbiológica? Ele não passou. Lembra que eu falei com vocês, eu tenho 50 testes. Se eu reprovar em um, está reprovado. Ah, tem qualidade muito boa, mas chega aqui, ele tem salmonela. Você vai ter coragem de pegar um pó de guaraná que tem salmonela e colocar em disponibilidade no mercado? De maneira nenhuma. Está errado, esse lote está reprovado, tanto A quanto B. O lote A e B estão de acordo? De maneira nenhuma. Estão em desacordo com as especificações farmacopeias. Para taninos também não, porque esse aqui tem menos. Ó. Né? Deveria ter 400 gramas de tanino, tem só 350. O valor encontrado na dosagem de metilxantina para o lote B está de acordo? Não, metilxantina devia ser 500, só tem 450. Fácil? Difícil? Ou agora vocês entenderam como que faz a interpretação desse tipo de questão? Comum esse tipo de questão de aparecer? Em prova, ENAD, concurso? Acharam difícil? Ou assim, explicando, vocês entenderam bem? Entenderam? Beleza, né? Joia. Então, vamos lá. Gabarito, opção A. O lote B pode ter sido contaminado por material inorgânico, areia ou terra. Beleza? E aí eu deixei isso aqui para vocês pensarem depois. Ó. Para o Guaraná, defina qual que é a planta medicinal. Como é que é o nome dela? Paulínia cupana. Está aqui o nome. Qual que é a droga vegetal? Qual a parte do Guaraná que é utilizado? Sementes. Qual que é o fitoterápico? É o pó de Guaraná. Qual que é o fitofármaco? Aí eu tenho um exemplo de um fitofármaco aqui, ó. Metilxantina, cafeína, são fitofármacos. São fármacos que podem ser extraídos. Taninos também tem, ó. São fármacos que podem ser extraídos do Guaraná. A matéria-prima vegetal, a gente sabe que é a semente triturada, né? Desidratada, seca e triturada, imagina. O princípio ativo natural dele, que é principalmente a cafeína. A droga derivada é o pó de Guaraná. E o marcador também é a cafeína. Né? Concordam? Dúvida? Referência para monografia e limite de tolerância. Então, ensaios para se definir. Teor de cinza. O que diz o teor de cinza? Está aqui, ó. Máximo de 3%. Essa é a especificação. Ó.
Especificação farmacopeia. Teor de cinza máximo de 3%. E materiais estranhos? Material estranho máximo de 3%. Né? É isso aí, está lá na farmacopeia. Questão 2 aqui. Dê exemplos de decocção. Isso aqui lá de extração. Decocção é você pegar uma planta e deixar ela ferver junto com a água para cozinhar e extrair. Chá de gengibre. Chá de qualquer coisa que você precise de deixar ferver na água. Material lenhoso, matéria-prima lenhosa, como canela, ou raízes, rizomas, como gengibre. É o mais comum. Infusão é aquele que você não pode deixar ferver, porque vai perder óleo essencial. Camomila, hortelã. Como que é feito? Você esquenta a água, próxima ebulição, desliga, coloca o saquinho ou a planta e tampa, para que o sistema fechado não permita que os óleos essenciais se percam, volatilizem. Percolação, café. Percolação a quente, né? Chamate, um tipo de percolação a quente. Maceração. Vocês fazem maceração com o que aí? Para extrair? Alho? Sim, é um tipo de maceração. Se você for fazer uma extração ali do alho com azeite, é maceração. Ok? E prensagem, o azeite, que é a prensagem da azeitona, da oliva. O óleo de coco, o óleo de soja, o leite de coco, é a prensagem. Terceira e última. Quais as características ideais de um vegetal para que possa ser utilizado na terapêutica? Primeiro, que o vegetal tenha as suas ações cientificamente comprovadas. Professor, mas não é cientificamente comprovado, mas é utilizado na medicina tradicional há 5.000 anos. Não é uma comprovação científica, é uma coisa mais empírica, mas que é muito válido, principalmente para as pesquisas científicas. Eu quero descobrir, levar para o meu... abrir um laboratório farmacêutico, uma indústria farmacêutica, que bom, né? Eu quero produzir no meu laboratório um medicamento para infecção de pele. Professor, os índios já utilizam essa planta X. Eu vou ficar inventando ou eu vou lá descobrir que planta é essa e às vezes descobrir um fitoterápico, um princípio ativo que eu posso isolar? Claro que eu vou atrás do que já existe. Eu vou ganhar tempo e, obviamente, economizar dinheiro em pesquisa. Beleza? Simples, né? Tranquilo, não foi? Esse quadro pode parecer difícil à primeira vista, observando, mas espero que vocês tenham entendido aí. Ficou alguma dúvida? Os exercícios estão disponíveis para vocês. Façam. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, tá? Grande abraço para vocês aí. Até a nossa próxima aula na quarta-feira da próxima semana. Beleza? Grande abraço para vocês, então. Tchauzinho.